E agora nós temos um aprofundamento muito interessante, já caiu no Enem. Veja, nós já falamos de flotação, lembra? Flotar, flutuar, é para separar o quê? Areia e pó de madeira, por exemplo. Aí você coloca um líquido que tem a densidade intermediária entre os dois sólidos. Então, flotação nós estudamos já. Para separar misturas heterogêneas de dois sólidos, você coloca um líquido que tem a densidade intermediária entre os dois sólidos. Ok. Mas existe também outro processo, e aí pode-se fazer confusão. Existe também um outro processo, muito utilizado em processo de tratamento de esgotos, principalmente, tratamento de efluentes industriais, como, por exemplo, produção de celulose e papel, e outros tipos de indústrias, tratamento de efluentes com metais, e também até em processo de tratamento de água, estação de tratamento de água, que é a ETA, que é também chamado de flotação. Só que agora você vai separar sólido e líquido. Olha lá, nós vimos aquela flotação, que é um processo inclusive muito rudimentar, colocar água para separar os dois sólidos, usando um líquido, água, que tem a densidade intermediária. Aqui não, aqui é um negócio mais sofisticado. Também é chamado de flotação, só que você vai separar os componentes sólidos do líquido. Os componentes sólidos no tratamento de água, para separar da água. Os componentes sólidos que estão presentes no esgoto, para separar o líquido, a parte líquida do esgoto e a parte sólida do esgoto. Os tratamentos de efluentes industriais, de diversos tipos de indústrias, para separar o sólido e o líquido, e aí colocar esse líquido na natureza de forma que os danos ambientais sejam reduzidos ou amenizados, ok? Então vamos estudar detalhes, um aprofundamento sobre esse processo chamado flotação. Inclusive, repito, já caiu isso no Enem. Então, a flotação é um processo de separação de misturas heterogêneas de sólido e líquido. Você vai utilizar esse processo no tratamento de diversos tipos de efluentes e até mesmo tratamento de água para separar líquidos e sólidos. Utilizando para isso, você vai injetar microbolhas de ar. Imagina, o sólido está ali misturado com o líquido, mas pela ação da gravidade ele tende a decantar, decantação. Mas agora você vai querer que ele flutue, flotação, flotar, flutuar. Então você vai injetar microbolhas de ar. Quando você começa a injetar microbolhas de ar no fundo do recipiente, essas microbolhas de ar vão adsorver com dedidado. Vão adsorver os sólidos. Os sólidos vão ficar adsorvidos nessas bolhas de ar. E aí, com isso, a densidade do sólido diminui, porque ele está grudado naquelas bolhas de ar. E a bolha de ar sobe e arrasta esses sólidos para a superfície. Então, os sólidos que iriam decantar, eles vão ser adsorvidos e arrastados para a superfície do líquido por essas microbolhas de ar que estão sendo injetadas na mistura. E aí esses sólidos vão se depositando agora na superfície do líquido. Aí geralmente vem uma pá que remove esses sólidos da superfície por arraste. Ok? Vou mostrar isso em detalhes, inclusive com algumas imagens. Então, ó, quanto maior a quantidade de ar e menor o tamanho dessas bolhas, para de certa forma aumentar a superfície de contato da mistura em geral, mais eficiente vai ser o flotador. Flotador é o nome do recipiente onde ocorre essa flotação com injeção de microbolhas de ar. Veja que lá naquela flotação de separação de misturas heterogêneas de dois sólidos, não teve nada de injetar bolha de ar. Você colocou o líquido e separou os dois sólidos porque o líquido tinha densidade intermediária entre eles. Já aqui na flotação, para separar um sólido e um líquido, uma mistura heterogênea de um sólido e um líquido, você está usando essas microbolhas de ar, que são usadas no tratamento de água,
Não é regra utilizar flotação no tratamento de água, numa ETA, estação de tratamento de água, mas muitas vezes se utiliza. Já numa ET, numa estação de tratamento de esgoto, tem que ter flotação, fundamental. Tratamento de efluentes industriais, dependendo muitas indústrias que trabalham com minérios. Lembra lá do acidente de Mariana, aquela água rica em metais? Esses metais podem ser removidos da água por processo de flotação, uma boa parte deles. E aí, o tratamento de minérios geralmente é usado para separar esses minérios que estão misturados com a água nas indústrias de papel e celulose, etc. Então, um processo muito usado em diversas áreas. Tratamento de água, tratamento de esgoto, efluentes industriais, as indústrias que produzem minérios, né? E também papel e celulose. Temos aqui um flotador. Então aqui nós temos, ó, a mistura. E aí você vai ter aqui, ó, a aeração. O ar vai ser lançado, ó, lá no fundo do recipiente. E aí começa a subir essas microbolhas. Na nossa mistura aqui, nós estamos com dois tipos de partículas. Ó. Uma partícula hidrofóbica, lembra lá da aula de soluções? Primeiro módulo de estudo das soluções, né? Hidrofóbica, ó, ela tem pouca afinidade pela água. Se ela tem pouca afinidade pela água, ela forma uma mistura heterogênea, não vai se dissolver na água. E tem aqui uma partícula vermelha, escurinha, partícula hidrofílica, ela tem afinidade pela água. E no caso aqui, ele quer remover essas partículas hidrofóbicas. Então ele coloca microbolhas de ar. Essas partículas hidrofóbicas, elas têm mais afinidade pelas microbolhas de ar. Veja que são elas que estão grudando. As partículas hidrofóbicas que têm pouca afinidade com a água são mais fáceis de serem separadas da água. E aí elas são absorvidas pelas bolhas de ar e começam a ir para a superfície do recipiente. Então aqui eu conseguiria separar essas partículas hidrofóbicas que ficariam lá na superfície. Depois, como eu disse, por arraste, elas são retiradas. E as partículas hidrofílicas que estariam misturadas aqui com a água, tem diversos tipos, tem diversos processos que você consegue separar também as partículas hidrofílicas. Porque quando você vai estudar de modo mais aprofundado a flotação, existem diversos tipos de flotação. E você pode acrescentar outras substâncias nesse flotador. Por exemplo, um sabão ou um detergente. Uma partícula que possa fazer agora com que essas partículas hidrofílicas, quando eu colocar um sabão que vai interagir com essas partículas, um sabão ele tem uma parte polar, que interage com a água, e uma parte apolar, que interage, por exemplo, com a gordura, iria interagir com essa parte hidrofóbica, a parte polar iria interagir com essa parte hidrofílica. Então, se eu colocar ali um detergente, um sabão, eu consigo agora, com essa injeção de microbolhas de ar, retirar tanto a parte hidrofóbica como a parte hidrofílica. Então, existem diversas flotações que eles colocam essas substâncias, esses emulsificantes, esses agentes emulsificantes ou tensoativos, né, que servem para interagir também com a partícula hidrofílica. Eu estou dizendo isso porque você poderia perguntar, Alexandre, tudo bem, aqui está tirando só a hidrofóbica. Teria como tirar a hidrofílica? Teria. Você pode acrescentar alguma substância que interaja com essa parte hidrofílica e agora interaja também com a bolha de ar. Como, por exemplo, um agente emulsificante, um sabão, um detergente, poderia fazer isso, tá certo? Então dá para retirar, como regra, a grande parte de sólidos que estejam misturados aí. E veja ó, que vão se acumulando aqui. Ó. No caso aqui, ele está retirando inicialmente só as partículas hidrofóbicas. Né? Veja que as partículas hidrofóbicas ó, estão misturadas com a bolha de ar, com as bolhas de ar, formando uma espuma. E essa espuma pode ser removida aqui da mistura total. Se eu não colocar nenhum
agente emulsificante aqui, no final só teria água e essa partícula hidrofílica. A hidrofóbica eu já teria me livrado dela. Se depois eu quiser me livrar por flotação, que eu poderia me livrar por decantação, se elas decantam, né? Se elas são mais sólidas, mais densas do que a água e decantam, eu já poderia separar também por decantação. Mas se por acaso eu quiser separar também por flotação, eu poderia colocar um agente que interagisse com a partícula hidrofílica e a partir daí também interagisse com as microbolhas de ar, como um agente emulsificante. Aqui algumas fotos, ó. Aqui tratamento de efluentes industriais. Olha aí as microbolhas formando uma espuma e o sólido está se acumulando aqui. Com o tempo, pessoal, forma uma espuma muito grossa. Todas as partículas que estavam ali em suspensão, elas vêm para a superfície. E depois vem uma pá que vai arrastando, ó. Olha aí. Aqui é tratamento de efluentes metálicos. Ó. Aí vem uma pá que vem sendo removida, ó, arrastando essa espuma lotada daquele metal ou daquele sólido que estava misturado com a solução. Ok? Então, muito interessante essa flotação, que é a injeção de microbolhas de ar para você arrastar para a superfície o sólido que fica adsorver com D de dado nas microbolhas de ar. Existe uma diferença entre adsorção e absorção. Absorver, uma esponja absorve água. Significa que quando você coloca água, a água não fica só na superfície da esponja, ela faz parte de toda a intimidade da esponja. Já adsorver com D de dado significa reter na superfície. Então o sólido ele fica retido na superfície da bolha. Daí o nome adsorver. Carvão ativado, que nós vamos já falar, ele adsorve gases, principalmente gases tóxicos. O gás fica adsorvido, preso na superfície do carvão, ok? Então, adsorver com D de dado é diferente de absorver.